Ela está de volta. Leilani de Paula vai falar conosco, bater um papo a respeito hoje de um assunto muito importante. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas. Antes de mais nada, Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz, Leilani. Bom, vamos lá então. O assunto de hoje é o seguinte: quando os alunos te perguntam o que você tem a dizer sobre suplementos alimentares, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Lá vem o meu aluno querendo saber qual whey protein ele tem que tomar, que é a primeira coisa que ele quer fazer quando ele inicia a atividade física é saber qual é o pote, qual é o sabor que ele tem que levar para casa. Já é um hábito do aluno. É isso aí. Por falar em pote, por falar em sabor, aliás, eu comprava isso por muito que meu filho ele pedia para mim. São uns potes enormes que ele pedia e custa caro isso, né? Um negócio assim. Qual é o custo-benefício aí de um whey protein? Vamos começar por esse suplemento. Ele não é um bom whey protein, ele tem uma margem de preço alta, realmente. Mas isso tem os importados, nós tínhamos muitas marcas aí consagradas no mercado. Hoje nós temos mais facilidade de encontrar produtos nacionais, mas ainda existe uma certa preferência por produtos importados. Isso varia muito de preço, viu, Roberto? Eu conheço pessoas que gastam hoje, vamos falar em reais, gasta mais de R$ 1.000 brincando em suplementação. Mas isso não é extremamente importante para quem está iniciando o treinamento físico. Primeiro, ele tem que fazer uma rotina de alimentação saudável. Antes mesmo de começar a tomar whey protein, ele tem que aprender a dormir, porque é nas horas de sono reparador que ele tem a síntese proteica. Então, se ele está tão preocupado com essa proteína que ele precisa ter para aumentar o seu músculo, ele precisa entender que nosso corpo oferece toda essa síntese proteica de uma forma natural, se ele se alimentar bem, dormir bem e se hidratar. Então, alimentação, sono, alimentação e água é extremamente importante para nossas ações metabólicas, para o crescimento do nosso corpo, para a liberação hormonal. Então, às vezes, ele está tão desregulado nessas funções, do seu ciclo circadiano, e daí ele já vem querendo aquele pote, né? Ele vai na academia, se ele não trouxer aquele pote como um troféu, fui na academia, cheguei com whey protein em casa, agora eu sou um atleta, agora eu estou treinando. É como se fosse assim, olha aqui, ó, estou treinando. Mas não é importante no primeiro momento, ele começar essa suplementação. Ele precisa primeiro arrumar os teus hábitos, porque você concorda comigo que é um investimento alto. Você ficar gastando isso, achando que isso é fundamental para o teu resultado final, para a sua performance. Então, nós precisamos construir os nossos tijolinhos ali para ter a necessidade, mediante a uma avaliação nutricional, para ter essa ingesta maior de proteína. A impressão que eu tinha no passado é, não é do seu tempo, né? Mas era famoso Popeye. Ele comia espinafre e ficava forte e tal, né? Musculoso. E a impressão que eu tinha no passado era exatamente essa, que alguns alunos de academia tomavam e tal, aquilo aí, e dava a impressão que já saía fortalecido, já fazia gestos ali e tal. Quer dizer, então não é bem assim, não é porque que você toma suplemento que isso imediatamente vai para o seu músculo. É isso que você está dizendo? Sim, porque eu falo que muitas vezes é mais um efeito placebo. Tô tomando, tô grande, né? Mas é lógico que nós temos proteínas hidrolisadas. Eu particularmente, tenho uma dificuldade em encontrar um whey que me favorece, porque eu tenho uma certa dificuldade para digerir a lactose do leite. Então, o leite, para mim, não é um alimento muito bom, muito recomendado. Então, eu confesso a você que eu não tomo whey protein, porque eu me sinto, às vezes, indigesta com isso. Mas eu não deixo de suplementar. E o que que é a suplementação? Quando a gente fala de suplementação, Roberto, as pessoas acham que é whey protein só tem isso para suplementar. Na verdade, não, porque nós temos muitos aminoácidos, antioxidantes, minerais que nós precisamos observar, e para isso é importante consultar uma nutricionista funcional, um médico da medicina funcional, para fazer os exames para que possa identificar essas carências. Antes de você ir na gôndola do supermercado ou da academia ou de qualquer outro lugar, uma loja fitness, para comprar e encher o carrinho daqueles suplementos,
e às vezes você está sobrecarregando funções hepáticas, então o seu rim, você não está bebendo a água como deveria. Então nós precisamos ter um acompanhamento. É importante isso. Eu, como personal, como professora e conhecedora da saúde, eu sempre tomei ômega 3, vitaminas. O que eu indico para o meu aluno, sem precisar prescrever, sem precisar de um médico, que a gente sabe que é fundamental devido às carências nutricionais que nós temos hoje, mediante ao que a gente consome no almoço, no café, na janta, não é suficiente. Então, o que a gente precisa ter de suplementação diária, independente de quem treina ou não treina, para a saúde, para que você tenha funções aí metabólicas, o seu coração, sistema neural e toda a função enzimática ocorrendo dentro do seu corpo de uma maneira satisfatória e benéfica, saudável. Eu preciso do ômega 3, eu preciso da vitamina D, eu preciso tomar sol, eu preciso do magnésio, que é um mineral extremamente importante, que quando isso está em baixa no meu sangue, no meu músculo, ele vai buscar nos ossos e acontecendo o que é uma desmineração óssea. Então, eu preciso estar olhando para esse mineral, que o magnésio é muito importante, até para funções neurológicas. Então, tem outras coisas. E a creatina, que eu super indico, a creatina é muito importante, até para o idoso, Roberto. Você toma creatina? Que nem cabeça de bacalhau, nunca ouvi falar. Ah Não, lá. nunca vi. Não. E é Eu que. importante o Ah, idoso. O idoso que, por exemplo, está nessa fase fraco, sarcopenia, para funções neurológicas, para a função do dia a dia dele. Seria um bom suplemento também, é indicado para o idoso. Então, imagina que não é só para o atleta de academia. Então, essa suplementação é para a vida, porque nós não temos isso 100% na nossa alimentação. E muito mais o idoso, quando ele começa a ficar muito sozinho, ele começa a comer coisas muito ali, pouco, uma alimentação muito desequilibrada, menos ainda de alimentos saudáveis, de a quantidade de vitamina, mineral que ele necessita. Então, ele já está com o organismo em déficit nessas questões. Então, ficar mais atento. E eu percebo que a creatina é super indicado para depois dos 50 anos, é fundamental. Então, se você tem um vovô aí, pessoas que estão passando aí por essa dificuldade de locomoção, memória, força, até mesmo nas suas atividades funcionais, é creatina, entra com a creatina que pode ajudar bastante. Então, a deixa que eu queria deixar aqui para que vocês entendam é que suplementação não é simplesmente para quem está treinando, e o whey protein não é a única suplementação e não é extremamente essencial para quem está treinando. Eu preciso sim adquirir um hábito de vida regrado para que eu possa depois buscar uma suplementação, porque suplementação não é alimentação. Primeiro vamos arrumar a alimentação para que eu veja a real necessidade de suplementar. Mas quem que vai dizer isso? Meus exames, um acompanhamento nutricional, para que você não gaste esse dinheiro de uma forma desnecessária e possa estar investindo na sua saúde. Porque quando eu tenho um profissional me orientando, eu economizo em coisas que eu estava tomando e não está fazendo o real significado ali na minha performance, na minha saúde, né, Roberto? já que nós estamos nesse assunto aí dos 50 a mais, vamos continuar nele, porque me ocorre uma outra dúvida. É. De fato, eu me lembro quando eu comprava isso para o meu filho, há muito tempo, custava cerca de US$ 80 o pote. Então, hoje daria mais de R$ 400. Quer dizer, o negócio é muito caro mesmo. Agora, dá para você falar, então, qual seria a diferença? Porque também existem. Como é que eu vou perguntar isso para você? Existem alguns componentes que a gente toma para dar um up. Né? Você está meio assim para baixo e tal, e você quer tomar alguma coisa para melhorar o seu performance de uma maneira geral. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você tomar suplementos que façam bem para a musculatura, para os ossos, etc. São suplementos distintos, ou seja, são situações, eu não diria opostas, mas que elas se complementam, ou seja, uma é para você ficar mais ativo e outra para você ter mais musculatura, é isso? Bom, eu não sou nutricionista, mas o que a gente sabe, dentro das propostas que a gente tem aliado ao treinamento físico, é que tem coisas que são fundamentais. Tem que ter ali a quantidade certa de vitaminas, de minerais,
Porque nós temos o tempo todo ali a contração muscular. Eu preciso estar entendendo que o meu músculo ele precisa estar muito bem nutrido para exercitar. Quando a pessoa fala de emagrecer, basta ela fechar a boca, ela emagrece, certo, Roberto? Ela emagrece. Ela fechou a boca. Então ela diminuiu a ingestão e está queimando mais caloria. Então ela conseguiu fazer esse déficit na balança, ela vai emagrecer. Mas será que o que ela está emagrecendo está saudável? Será que ela não está perdendo até a massa magra dela, a parte muscular dela? Então, tem maneiras, às vezes eu subo na balança, ok, olha, eu perdi 10 quilos, mas de que forma você está perdendo esse 10 quilos? De repente eu estou ali prejudicando, sim, os meus ossos, eu estou sem esse mineral que é importante, o magnésio, eu estou perdendo vitaminas, minerais e outros elementos do meu corpo que são importantes para o meu metabolismo. Então, a forma como você quer emagrecer, de repente, não está saudável, vai estar te prejudicando na questão da massa muscular, da densidade óssea. Então, eu posso estar afetando a minha memória. Tem pessoas que estão emagrecendo que ela não consegue pensar, porque ela corta tanto o carboidrato, Roberto, ela corta o carboidrato, ela fica parecendo um zumbizão, assim, ela acorda meio já com dor de cabeça, com tontura, porque ela foi radical. Porque as dietas cetogênicas, as dietas low carb, elas são interessantes por um determinado tempo, com orientação, mas quando a gente faz de uma maneira radical, a gente paga um preço por isso, e de repente você pode passar mal. Às vezes você pode estar dirigindo e passar mal, desmaiar, então você coloca até em risco a tua própria vida. Por isso que eu falo, nunca faça essas coisas de uma maneira indiscriminada. Mas o básico que é, eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteína, eu preciso de gordura, eu preciso entender que o meu corpo precisa realizar ações metabólicas o tempo todo, todo organismo vivo está o tempo todo em reações químicas aqui dentro, e eu vou precisar desses componentes como combustível, para que eu possa estar vivo. Então, eu não posso estar ingerindo só determinado, só vou comer fruta. Tá, mas isso vai me prejudicar. Só fruta? Só frutose? O que isso vai contribuir se eu fizer uma ingestão só de fruta? Será? Fruta é bom, né? É saudável, vou comer só fruta. Mas está faltando. Você vai perder essa questão de força muscular, você não tem o nutriente adequado para fazer a construção dessa proteína dentro do seu músculo. Então, por isso que eu digo, gente, eu acho que dentro da escola nós precisamos ir tanto de uma educação, quanto essa questão também nutricional, que nós não somos orientados desde pequeno ao que o nosso corpo realmente precisa. Quais são as reações enzimáticas? O que é fundamental me alimentar? E a gente, até hoje, a gente tem essas dúvidas, a gente tem que buscar por um profissional. Mas eu acredito que dentro das escolas nós precisamos já desenvolver as nossas crianças para que eles cresçam com essa autonomia de saber isso eu não devo comer, estou precisando disso porque hoje passei mal, eu estou me sentindo um pouco mais fraca, talvez porque eu me alimentei de uma forma inadequada, porque isso é uma educação para a vida, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Ficou muito claro, ficou muito claro. Até porque, Leilani, esses suplementos aí que a gente encontra em farmácia, mas não whey, essas coisas, mas esses suplementos também são caros. Eles não são assim produtos baratos. Esse que a gente encontra em cápsulas, né? Normalmente em cápsulas. É caro, viu? É Não é fácil. caro. Hoje nós temos ótimas farmácias de manipulação, que é outra coisa que é importante, você saber a procedência. Tem gente que é contra os alimentos, as vitaminas, os suplementos manipulados. Ah, eu vou comprar importado. Mas nós temos farmácias ótimas na nossa cidade que realmente você pode confiar na manipulação. É claro que você tem que ter certeza disso, para que você possa investir com qualidade. Porque você concorda que se não tiver uma boa procedência, você não sabe se aquele ômega 3 é um ômega 3, se aquele magnésio realmente está oferecendo o que você precisa de aminoácidos, enfim. Então, eu preciso saber se a farmácia de manipulação tem uma procedência boa, para que eu não precisa ficar investindo em produtos importados. Hoje nós temos condições de ter esses alimentos e suplementos na nossa mão. Eu lembro quando as pessoas buscavam, Roberto, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que ia para os Estados Unidos já mandava uma listinha para os amigos, traz isso aqui da farmácia para mim, porque não tinha no Brasil a facilidade da gente comprar. Então, principalmente quem tinha dores articulares, era condroitina,
eu esqueci o outro nome, mas mandava trazer isso de pote. Então, hoje nós já encontramos. No Brasil já é manipulado, já tem farmácia. Então, nós progredimos nessa questão e eu acho isso ótimo. Mas, volto a dizer, entenda-se se há uma real necessidade. Porque não entra nessa moda, ai, fulana tomou, melhorou para ela. Mas será que foi isso que melhorou para ela? Será que ela não está tendo uma conduta de uma vida mais saudável, que aliado a isso obteve um resultado? Porque com certeza não basta eu estou com uma dor no joelho, adianta eu ficar tomando suplementação, tomando vitamina, condroitina para o meu joelho, se eu não me exercitar? Eu preciso de exercício para que eu tenha essa assimilação do cálcio nos ossos, eu preciso de exercício físico. Então, é uma conduta que eu tenho que tomar na minha vida, tá? De movimentar-se, de se alimentar, para que eu possa ter a real a significância desse alimento dentro do meu corpo, porque muito mais vai das suas atitudes, do seu estilo de vida, do que simplesmente aquilo que você come e consome. Então, alimento, suplemento e movimento. Daí fechou, tudo de bom, né? Deu tudo certo. E realmente você vai ter uma resposta satisfatória e você vai ter um ganho para a tua saúde. Então não precisa, gente, começou a academia, não precisa já sair com um pote de whey protein na mão. Começa a se exercitar, que ali você vai passar por todo um processo de adaptação neuromuscular, se alimente melhor, começa a ter uma consciência melhor no alimento, esteja consciente no momento presente que você for se alimentar, para saber se o prato está colorido, está bem distribuído, se eu tenho a proteína, o carboidrato, se eu tenho a vitamina, se eu tenho tudo aquilo que a natureza, a terra me oferece. Descasque menos embalagem, né, saquinhos, e procure mais alimentos da terra saudável, para que você possa se nutrir, mesmo que a gente tenha aí essa questão de agrotóxicos, ainda seria mais saudável, não por comidas prontas, fast food. Então, começa a mudar esse comportamento, para que depois que você passe por um processo de neuroadaptação da academia, músculos e a parte mesmo de neural. Eu tenho que ter essa fase de adaptação importante, que muda muito, muitas coisas, de um organismo sedentário, do A para o B é muita mudança. Antes de você querer fazer mudanças drásticas aí na alimentação com a suplementação. Aí, Leilani, por hora, muito obrigado. Uma ótima terça-feira até aqui. Obrigada, boa semana. Valeu.